eu conheço um pouco da trajetória musical da Helen, e uma coisa que a gente observa à luz dessa história que ela narrou é que ela é uma pessoa muito generosa. A gente observaria isso só por vê-la atuando, mas com esse histórico isso se realça, porque veja, a Helen vem de uma realidade em que a criança na escola aprende música e os adultos, via de regra, todos sabem manusear uma partitura. Aí ela chega aqui no Brasil e ela vai trabalhar num cenário em que muitas vezes nem os músicos sabem ler música. E aí você pega um coro, aí tem lá o engenheiro, o advogado, o médico, como você acabou de mencionar, mas tem também a diarista, o porteiro, tem pessoas de formação muito humilde. Todas as formações. E você, pelo que eu observo, dificilmente diz não a um coralista que queira se candidatar a uma vaga no seu coral. Não digo não de jeito nenhum. Todo mundo tem o direito. E você acha que todo mundo consegue, Renan? Nem todo mundo consegue. Ele vai ficar ali, ele vai tentar, talvez ele consiga, talvez ele não consiga. Mas tem gente que você vai para, vamos fazer um teste de voz aqui para ver onde que eu vou te colocar. A pessoa canta numa nota só, e aí você fica desesperado, né? Ai, meu Deus, o que eu faço com essa pessoa? Aí você bota do lado de um corista mais antigo, que já tem mais experiência, fala, ajuda ele aí. E aí a pessoa vai, daqui a pouco a pessoa está cantando. É porque o ouvido, ele normalmente ele não passa de uma quinta, né? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. A pessoa só consegue cantar isso. Se for um pouquinho mais alto, não consigo. Consegue, mas aí você tem que ajudar, né? O regente tem que ajudar, a não ser que ele tenha uma pessoa que faça a técnica do coro, que não é a realidade da maioria. Sim. Né? Na maioria dos coros a gente não tem isso. Então você tem que ajudar a pessoa, você tem que incentivar. Não sei onde está. Vamos de novo, eu te mostro onde é. Aí eu procuro sempre também dar aquela aulinha. Gente, compasso 27. Não tenho 27 aqui. Gente, tenho 25, não tem? Tem. Então, vamos contar os quadradinhos. Conta os quadradinhos. Tá. Gente, bolinha branca, demora mais. Então, com isso, a pessoa vai tendo umas noções e que vai ajudar ela e a você também. Porque vai adiantar o trabalho, né? Sim. E hoje, então, com gravação, a gente, né, já manda gravação para as pessoas estudarem. O que eu fiquei pensando aqui, a gente não tem aquele cenário lá de Viena, da Áustria, nem de Hamburgo. E o nosso material humano não vem tão preparado, vem mais bruto, não vem tão lapidado. Agora, uma coisa que você fez menção é que quando a gente pensa... lá na Alemanha tem aula de música na escola. Acho que, grosso modo, o que vem na nossa cabeça é o seguinte: o sujeito aprende a ler a partitura e a tocar um instrumento. Só que quando você descreveu esse aprendizado, você frisou um detalhe que eu acho crucial, me pareceu. É que você disse que a criança vai aprendendo a ler a partitura e vai aprendendo a ouvir. Você nem mencionou aprendizado de instrumento. Você disse olhar para a partitura e ouvir. E você mostrou que esse ouvir é um aspecto fundamental do aprendizado. Eu tenho a impressão que nós aqui trabalhamos com material humano que, em geral, não está preparado para ouvir. Não está preparado. Porque não tem o hábito de ouvir dessa maneira como você está propondo. Exatamente. Com uma percepção da música e da sua estrutura. Não, a gente não tem esse costume de ouvir, né, todo tipo de música, né, porque eu acho que toda música é válida, mas você tem que ouvir de tudo para você desenvolver o ouvido, para você saber o que... Você vê pelos barulhos, olha só, você entra no metrô aqui no Rio de Janeiro e você tem aquela musiquinha do metrô. Aquilo para mim é insuportável. Por quê? Eu fico ali na plataforma esperando o metrô e aquela musiquinha não para. Aí eu começo a pensar... Quando acaba, começa tudo outra vez. Gente, coitado de quem trabalha aqui, que tem que ouvir isso o dia inteiro. Mas você lembra? A pessoa não ouve. Mas quando eu era criança,
tocava música clássica no metrô o dia inteiro. Mas não era a mesma música. Não. Eram muitas diferentes. Eram CDs, né? Hoje em dia não. CDs ou fitas, não sei, porque já faz bastante tempo. Mas tocava música clássica. Tocava música clássica no metrô. Isso faz a maior diferença. Hoje em dia é essa vinheta. O ambiente do transporte público aqui no Rio de Janeiro, provavelmente tem gente de outros lugares do Brasil nos ouvindo e vivem realidades diferentes. Mas aqui no Rio de Janeiro é calamitoso. É um ambiente estressante. E você ter aquela música no ambiente... Exatamente. Muda o seu sentimento. Aquilo relaxa. Mas é engraçado, porque toda vez que eu entro ali, eu não consigo evitar, fico pensando, coitado de quem trabalha aqui. É verdade. Tem que ouvir isso o dia inteiro. Mas aí você fala com a pessoa, nossa, que chato isso. O quê? É porque a pessoa não ouve. É verdade. A pessoa não tem o costume de ouvir. Dessa maneira proativa, né? Então, e seletiva. Exatamente. Porque eu fico pensando também o seguinte, lá na Áustria e na Alemanha, o aluno na escola normal, ele está ouvindo música e sendo treinado para ouvir música e uma música de qualidade. Exatamente. O coralista que você recebe aqui no Brasil, em geral, ele não tem sequer o hábito de ouvir a música de qualidade. Ela ficou muito à margem da realidade de vida da maioria das pessoas. Exatamente. Né? Então, São poucos colégios que têm isso, né? Trago para o coro da minha igreja uma pessoa que, na maioria das vezes, pelo menos é o que eu tenho observado, na maioria das vezes, nunca ouviu música coral. Nunca. Não é uma coisa espantosa? Não, porque a maioria não tem essa vivência. Aqui, a gente pode citar escolas aqui do Rio de Janeiro, Pedro II, por exemplo, que tem esse trabalho, né? Que até a Clara é professora do Pedro II. São poucos colégios que têm, né? Esse tipo de trabalho. E aí a pessoa não tem... Quem tem essa vivência é quem nasceu na igreja. Porque é muito engraçado, então... por exemplo, o coralista que chega para cantar e vai tendo ali o primeiro contato com o coro, ele participa de um ensaio e ele fica assim surpreso, porque ele nunca imaginou que no coro cada grupo cantasse uma coisa diferente. Exatamente, porque ele não ouve. Ele não ouve. A pessoa não entende que aquilo ali que ela ouve são pelo menos 4 vozes diferentes, né? Então, e aí quando chega com aquela partitura, então, o que é isso? Mas onde é que eu canto? Por que as letras estão separadas? Né? A pessoa não consegue, e para a gente isso é uma coisa tão corriqueira que você às vezes nem pensa que aquilo ali assustou a pessoa. Então você tem que ir devagar, né? Explicando para a pessoa como é que é. Não, porque separa pelas sílabas, cada sílaba embaixo de uma nota, aqui em cima soprano, por contralto, tenor, baixo. Eu tenho até escrito muita partitura para revitalizar, né? Que as partituras vão ficando apagadas. Então eu vou lá no Musicor, reescrevo as partituras, né? Para a gente ter um material de qualidade também, né? Porque essas partituras apagadas, acaba que a pessoa que não lê partitura, ela fica desestimulada, porque a partitura é tão ruim que não dá nem para ler a letra, quanto mais as notas, né? E eu gosto de incentivar a pessoa a olhar tanto letra quanto nota, por isso que eu vou falando. Quer dizer, sempre a experiência do coro se torna uma experiência também de educação musical. Educação musical sempre. Ao coralista é facultado esse contato com a escrita musical e, ao mesmo tempo, o alargamento do seu horizonte auditivo. Ele começa a conhecer um tipo de música que era alheio, e compositores.